Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O grito começou como um sussurro e virou onda. Cadê o time que vimos no Mundial? Na porta do centro de treinamento, faixas erguidas, tambores marcando o compasso e um mar de camisas verdes empurrando a mesma mensagem. Não se trata de abandonar, mas de cobrar. A torcida alviverde, que já atravessou noites e quilômetros para seguir o clube, escolheu o protesto como forma de lembrança e alerta. Lembrança do padrão competitivo que encantou o país e o continente, alerta de que a régua, agora, é mais alta. A energia no ar não era de caos, mas de exigência, mais intensidade, mais coragem, mais ousadia com a bola. Respeitem a camisa, escreveu um torcedor no cartaz. Ao lado, outro completou, compromisso até o último minuto. O tom geral era de cobrança firme, porém direcionada, planejamento, atitude e foco. Sob a batuta de Abel Ferreira, o torcedor sabe que o time já atingiu picos de excelência recentes, impondo respeito em qualquer estádio. Por isso a pergunta ecoa com tanta força: como reconectar o elenco àquela identidade irredutível de pressão, transição rápida e concentração cirúrgica nos detalhes? Entre cânticos e palavras de ordem, a pauta do protesto transitou por pilares táticos: compactação entre as linhas, agressividade no primeiro combate, circulação mais veloz para furar defesas fechadas. Houve também pedidos por meritocracia nas escalações, mais minutos para quem vem rendendo e ajustes finos no repertório ofensivo, variações de amplitude, infiltrações pelo corredor central e bolas paradas melhor ensaiadas. Ninguém esqueceu a solidez defensiva como marca registrada, pediram, porém, a volta do ferrolho inteligente, proteger a área sem abdicar de sair jogando com qualidade. O discurso da arquibancada também mirou a diretoria, não para hostilizar, mas para cobrar previsibilidade e transparência. O torcedor quer entender o plano, reforços pontuais onde o elenco carece de profundidade, manutenção de jovens promissores com trajetória clara de evolução e comunicação que não esconda a ambição esportiva. Projeto vencedor não se mede só por títulos, mas por constância de desempenho, dizia uma faixa. Em outras palavras, preservar a espinha dorsal, garantir que as peças alternativas estejam prontas para manter a intensidade e evitar oscilações que desmontem o conjunto. O recado é simples e duro: o torcedor aceita um mau dia, mas não aceita perder a alma competitiva. O padrão de excelência virou identidade, e identidade, quando se perde, exige resgate imediato. No campo simbólico, o protesto resgatou memórias recentes que moldaram a autoestima alviverde. Aqueles jogos de nervo, em que a equipe soube sofrer, resistir e golpear nos instantes certos, as noites de Allianz Parque em ebulição, quando a pressão alta mordia e o rival sufocava, as atuações em que a bola parecia obedecer a um roteiro de convicção. As lembranças não vêm para aprisionar o presente, mas para iluminar o caminho. Não pedimos o impossível, dizia um torcedor veterano, pedimos de volta o padrão que nos deu orgulho. O apelo é direto: disciplina nos treinos, concentração nos pequenos detalhes e o retorno à mentalidade de que cada dividida é uma chance de escrever o placar. O protesto, nesse sentido, funcionou como espelho, refletiu virtudes que a torcida enxergou e quer ver de novo. Entre os pontos práticos levantados, a torcida insistiu na necessidade de recuperar a fluidez entre meio-campo e ataque. Cobrou mais aproximação entre o homem da construção e os pontas, triangulações curtas para desmontar linhas baixas e um segundo homem pisando a área com frequência para dividir a atenção da zaga. Pediu também variações no início de jogada, alternar saída curta e lançamentos calibrados quando o adversário antecipa a marcação, sem cair na previsibilidade. A palavra confiança apareceu diversas vezes: confiança para arriscar o passe vertical, para finalizar de média distância, para impor o ritmo e não apenas reagir. A grande questão não é talento, mas hábito competitivo. Hábito se treina, se reforça e, sob pressão, se revela. O protesto teve seu capítulo de autocrítica da arquibancada, um gesto raro e poderoso. Houve quem lembrasse que apoio nas arquibancadas não pode ser intermitente, que cantar nos períodos de dificuldade também é parte do pacto. Cobramos, mas estaremos lá,
anunciou um grupo de torcedores, prometendo presença maciça no próximo compromisso. Esse equilíbrio, cobrança sem abandonar, dá lastro moral à manifestação. Quando a torcida demonstra que não é pêndulo de resultado, mas guardiã de uma cultura de desempenho, a mensagem chega ao vestiário com mais peso. O ambiente externo, então, deixa de ser ruído e vira combustível. No vestiário, a liderança do elenco é chamada ao protagonismo silencioso. Capitães e jogadores com mais minutos precisam restaurar rituais que sustentam desempenho, revisão de vídeo com humildade para admitir erros, pactos de cobertura defensiva entre setores, metas micro, vencer duelos, acertar o primeiro passe, manter bloco compacto por sequências de 5 minutos. Pequenos objetivos geram tração emocional. A torcida, do lado de fora, não enxerga planilhas, mas reconhece quando o time ganha corpo, linhas mais próximas, ataques que terminam com finalizações limpas, bolas paradas que ameaçam. É essa leitura intuitiva que alimenta a exigência. O palmeirense sabe quando o time está inteiro. Abel Ferreira, figura central desse projeto, foi diretamente citado como o maestro capaz de orquestrar o retorno do padrão. A cobrança, curiosamente, também carrega confiança na sua capacidade de mexer em timbres e ritmos. O pedido por ajustes não é rejeição, é expectativa, que o treinador promova competição saudável por posições, reative alternativas de jogo que já deram certo e, principalmente, recupere o brilho competitivo sem perder o controle emocional à beira do campo. A torcida quer um time intenso, sim, mais lúcido, vibrante, mais estratégico, agressivo, porém disciplinado. No imaginário alviverde, esse equilíbrio já existiu, e é perfeitamente recuperável. No tabuleiro institucional, o protesto funciona como termômetro de governança. Diretores são instados a alinhar discurso e prática. Se o objetivo é competir por todas as frentes, o mercado precisa ser monitorado com frieza, o departamento de performance municiado com tecnologia e o calendário gerido com inteligência. Lesões evitáveis minam projetos, recuperação apressada cobra juros. Por isso, a torcida também perguntou sobre minutagem, rotação e preparação individualizada. O torcedor atual não é apenas passional, ele lê, compara, entende processos. Quando ele grita planejamento, pede ciência por trás do suor. No gramado, a cobrança por uma marcação mais voraz entre linhas se repete. Recuperar a bola perto do gol adversário tem duplo efeito, cria chances e assusta quem tenta sair jogando. A torcida, que celebra a raça, também entende que intensidade não é correr por correr, é fechar linha de passe, orientar o corpo, morder sem fazer falta boba. O pedido por mais compactação vem acompanhado de uma pauta emocional, resgatar o prazer visível de competir. Quando um desarme vira aplauso e uma recomposição vira canto, instala-se uma cultura em que cada gesto técnico ganha sentido coletivo. Outro eixo do protesto foi a eficiência na última bola. A arquibancada quer ver menos cruzamentos por inércia e mais infiltrações com coordenação, com o extremo atacando o segundo pau e o meia chegando de frente. Pediram variações de escanteio, curtos para desequilibrar marcação, bloqueios legais para liberar o cabeceio, e faltas laterais mais venenosas. Não se trata de reinventar o futebol, trata-se de lapidar mecanismos que, somados, devolvem o time ao trilho das atuações dominantes. A lembrança do Mundial serve de norte. Ali, cada detalhe parecia milimétrico, e é esse padrão de detalhe que a torcida exige novamente. Houve, ainda, uma pauta sobre mentalidade em momentos críticos do jogo. A torcida pediu que a equipe abandone qualquer traço de ansiedade após sofrer gol, mantendo o plano e trocando a pressa por precisão. O protesto lembrou que os melhores momentos recentes surgiram quando o time soube controlar as emoções, acelerando e desacelerando conforme a leitura do adversário. Frieza para matar e coragem para sofrer, sintetizou um torcedor no megafone. Essa frase, repetida aos cântaros, virou espécie de mantra do ato, um convite a recuperar a maturidade competitiva que transforma os 90 minutos em território de imposição e não de reação tardia. No relacionamento com o torcedor, o recado final foi por proximidade. Não bastam posts protocolares após tropeços, a arquibancada valoriza quando jogadores e comissão técnica encaram o microfone e explicam diagnósticos e caminhos. Transparência não resolve tudo, mas reduz ruídos e calibra expectativas.
O protesto, portanto, não foi um ultimato, e sim um pacto. A torcida se dispõe a empurrar, mas quer sinais vitais em campo. A cada partida, pequenos marcos serão monitorados pelos olhos treinados de quem vive o clube no cotidiano. As horas passaram, o sol desceu, e o ato foi se desfazendo lentamente, sem depredação, sem excesso, com a ordem de quem sabe que o clube vem antes da fúria. Ficou, no entanto, a marca do recado: é hora de retomar a excelência como hábito. A frase que encerrou o protesto, escrita em um pano improvisado, resumia a síntese da tarde: aqui é cobrança porque aqui é amor. Amor que exige padrão, que cobra entrega, que não admite a acomodação de quem já provou poder muito mais. O time foi avisado, a arquibancada não vai recuar de sua responsabilidade histórica. Do lado esportivo, os próximos treinos ganham ares de laboratório. Ajustar a distância entre setores, ensaiar a pressão coordenada na saída rival, refinar a temporização do passe vertical. Tudo isso parece técnico demais para a poesia do futebol, mas é justamente esse cuidado que separa um time em busca de soluções de um elenco que deixa a maré levar. A mensagem da torcida, convertida em tarefa, vira uma lista de checagem que Abel Ferreira e sua comissão conhecem bem: intensidade, disciplina e clareza de plano. Se o protesto terá resultado imediato, o campo dirá. Mas há um efeito psicológico inegável. Quando o torcedor se organiza, elabora um discurso e se apresenta de modo contundente, a percepção interna muda. Não é medo, é consciência. O jogador passa a entender que cada ação, cada duelo, cada corrida sem bola é observada. Essa vigilância apaixonada, longe de paralisar, costuma afiar. O elenco que acolhe a cobrança como combustível tende a dar respostas mais rápidas. O elenco que a trata como ameaça se perde em álibis. A história recente do clube oferece o manual correto: transformar barulho em foco. No fim, cadê o time que vimos no Mundial? Não é uma acusação vazia, é uma convocação. A torcida aponta para a melhor versão recente e diz: voltem. Voltem ao grau máximo de competitividade, a fome que morde os minutos finais, a disciplina que não dispensa concentração nem quando a vantagem aparece cedo. Voltem, sobretudo, à alegria de competir, visível no brilho do olho e na postura de quem entende a responsabilidade de vestir verde e branco. Porque em torno desse escudo, que pesa história e expectativa, a cobrança tem sobrenome: compromisso. E compromisso, como o próprio protesto mostrou, é o que sobra quando tudo mais falta. A manhã seguinte ao ato foi de portas fechadas e olhos abertos. Nos corredores do CT, a palavra de ordem foi diagnosticar, não justificar. A comissão técnica reuniu lideranças para um debriefing menos emotivo e mais cirúrgico: mapear quedas de intensidade entre os minutos 15 e 30, entender por que a equipe tem demorado a conectar o primeiro passe vertical após recuperar a posse e, sobretudo, relembrar o que fazia do time um bloco compacto e corajoso. Cadê o time que vimos no Mundial? Virou norte e régua para cada microdecisão, desde o posicionamento do lateral na saída de 3 até a altura do volante que pisa entre linhas para forçar o erro rival. O objetivo não é apenas jogar bem, é voltar a projetar a mesma inevitabilidade competitiva que encolhia adversários antes mesmo do apito inicial. Na prancheta, o plano passa por recuperar a largura inteligente, não aquela que estica o campo por esticar, mas a que atrai o marcador para liberar o corredor oposto. Com extremos mais atentos ao tempo do lateral e com o meia alternando alturas, ora flutuando entre zagueiros, ora recebendo de costas para tabelas curtas, a equipe volta a criar triângulos que desorganizam linhas baixas. O ajuste também pede que o homem da base da jogada arrisque o passe no terço médio com mais convicção, sem se refugiar na circulação estéril. Quando o time reencontra o ritmo de 3 toques, a bola volta a viajar com intenção, e o rival é forçado a correr para trás, onde costuma se expor. Bolas paradas, antes especialidade da casa, retornam ao centro do laboratório. Não basta cobrar, é preciso encenar. Ensaios com bloqueios lícitos para liberar o cabeceio, faltas laterais com variantes, direta, segunda trave, rasteira para meia-lua, e escanteios curtos que arrastam marcadores para abrir a finalização frontal. Em treinos, sequência de repetições até que o gesto vire reflexo, corrida em diagonal do zagueiro, ataque do extremo ao segundo pau, meia vindo de frente para o rebote.
O objetivo é recolocar a bola parada no patamar de desequilíbrio que tantas vezes resolveu jogos travados. O elenco, por sua vez, pede gestão fina. Rotação não é prêmio nem punição, é ferramenta. Jogadores que entregam alta agressividade sem a bola precisam de janelas de recuperação para manterem a explosão. Quem vem do banco deve ter treinos com cenários de jogo realista para entrar entendendo ritmo e posicionamentos. A transição da base segue no radar, não para romantizar, mas para garantir que perfis específicos, lateral com boa condução por dentro, meia com leitura de último terço, atacante com primeiro controle direcional, cheguem prontos para sustentar intensidade por 90 minutos. Um vestiário saudável se alimenta de meritocracia visível. A dimensão mental recebe a mesma atenção do tático. Psicologia do alto rendimento não é discurso, é rotina. Visualização de jogada-chave antes da partida, respirações para rebaixar a ansiedade após sofrer um gol, rituais de foco ao sair do intervalo. O time que a torcida quer rever não é apenas físico, é emocionalmente elástico. Sabe acelerar com a vantagem, sabe desacelerar quando o jogo pede paciência e sabe sobretudo permanecer fiel ao plano quando o placar vira uma sirene. Esse autocontrole foi assinatura das melhores noites recentes, e precisa voltar a ser hábito. No Allianz Parque, a sinergia é capital. O estádio sempre ofereceu um habitat competitivo em que o som da arquibancada empurra a pressão coordenada e transforma cada dividida em evento. Para reativar a fortaleza, o time precisa devolver sinais claros, linha adiantada sem buracos, recomposição que cobre o corredor oposto, finalizações que fazem o goleiro rival trabalhar cedo. A torcida não exige espetáculo constante, exige intervalos curtos entre tentativa e recuperação, coragem para insistir no plano e sangue frio para matar quando a janela aparece. Quando o gramado dá resposta, o barulho vira avalanche. No enfrentamento a defesas recuadas, o roteiro somou detalhes. Mais infiltração cega do extremo no segundo poste, uma dose extra de permuta entre o meia e o segundo volante para confundir vigilância individual, e o centroavante variando entre fixação no zagueiro e saída curta para gerar espaço às diagonais. Sem previsibilidade, a última linha rival oscila e oferece fendas. E quando a bola se perde, a primeira reação precisa ser coletiva, cercar, retardar, roubar. A diferença entre um ataque encerrado e um contra-ataque sofrido muitas vezes é a leitura do segundo após a perda. A transição defensiva volta ao microscópio. Os melhores momentos recentes nasceram de gatilhos de pressão definidos, passe lateral forçado, recepção do zagueiro com o pé fraco, domínio do volante de costas. Acionar a mordida nos gatilhos certos exige coordenador em campo, aquele que dá o grito para o bloco saltar junto. Voltar a treinar essa coreografia devolve ao time a sensação de que manda no espaço. E quando manda no espaço, a equipe decide a altura da partida, um privilégio dos times que jogam com personalidade. Do meio para trás, o resgate da solidez parte de fundamentos. Zagueiro orientado ao corpo para dominar profundidade, lateral agressivo no tempo do desarme sem se expor por dentro, volante atento à cobertura curta do meia que salta. O goleiro, peça silenciosa do sistema, volta a ser o lançador que quebra a primeira linha adversária com passes tensos ou acelera a reposição para pegar o rival desarrumado. A soma desses pequenos acertos devolve à defesa o ar de muralha pensante, não só bloqueia, antecipa. Gestão física e ciência caminham lado a lado. Monitoramento de carga com precisão, comunicação franca com o atleta sobre dor e limiar de esforço, e microciclos que priorizam picos nos jogos-alvo. Lesão evitável é ponto perdido no futuro, e o torcedor, mais atento do que nunca, já percebe a diferença entre azar e descuido. Calendário apertado não é desculpa, é dado de projeto. Quem planeja com antecedência sofre menos no imprevisto. O grupo de liderança reforça códigos de comportamento que sustentam vestiário forte, pontualidade, verdade nas reuniões, respeito às funções, e, no campo, a velha regra do eu erro, eu corro, uma forma de dizer que responsabilidade e recomposição são indissociáveis. Quando os mais experientes cumprem sem atalhos, o restante segue. A cultura aparece nas mínimas coisas, chute que não se dá sem cobertura, finalização que não se evita por medo da vaia, dividida que se disputa como se valesse um título. É assim que uma temporada mediana se reposiciona.
No andar de cima, a direção é cobrada por coerência entre discurso e janela de transferências. Reforçar com perfil, não com nome, foi lição aprendida em ciclos vitoriosos. Mapear atletas que tragam atributos ausentes, aceleração curta, drible em espaço reduzido, leitura de segunda bola, tem mais impacto do que busca por holofote. Também entra na conta blindar peças desejadas sem romper o teto do elenco, preservando o equilíbrio financeiro que garante competitividade no longo prazo. A torcida aceita a espera quando vê lógica. Como medir avanço? Indicadores ajudam, mas não substituem olhar de jogo. A comissão observa PPDA mais baixo, sim, mas quer ver também a tal cara em sequência de partidas, rival empurrado para o erro, time retomando posse e terminando a jogada. O XG acumulado volta a ser termômetro, sem virar muleta explicativa. É possível jogar bem e perder. O que não é admissível é abandonar o modelo à primeira adversidade. Convicção não é teimosia quando é alimentada por ajustes. E, claro, há a dimensão simbólica. O cadê o time que vimos no Mundial funciona como lembrete de que o teto é conhecido. O grupo sabe a sensação de impor respeito internacional, de competir no limite técnico, tático e mental. Retomar esse patamar não é nostalgia, é pragmatismo. Quem já foi capaz, pode voltar a ser, desde que aceite revisitar a própria fome. Fome de bola dividida, de treino bem feito, de detalhe repetido até virar natureza. O futebol, no fim, premia obsessões. O pacto final é simples, duro e bonito. A arquibancada empurra, o campo devolve sinais, a direção sustenta. Quando essas três placas tectônicas se alinham, o clube volta a irradiar aquela vibração de inevitabilidade que incomoda adversários e orgulha quem veste verde e branco. O protesto não foi uma cisão, foi um ajuste de rota feito em voz alta. Agora, a cada rodada, a pergunta ecoará menos como cobrança e mais como confirmação: aí está o time que vimos no Mundial. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A semana foi de silêncio de gramado e barulho de convicção. Depois do protesto, os portões se fecharam e o clube trabalhou de portas trancadas, mas com janelas abertas para o essencial: reconstruir a identidade. Um mote ecoava nas paredes: cadê o time que vimos no Mundial? Não como acusação, e sim como bússola. O elenco revistou rotinas, a comissão técnica ajustou cargas, e a direção afinou o discurso com o vestiário. A cobrança da arquibancada virou pauta diária: intensidade, coragem, execução. No corredor que liga vestiário e campo, alguém colou uma frase simples: o padrão que nos trouxe até aqui ainda mora aqui. O aviso não é poesia, é compromisso. No núcleo tático, as sessões ganharam uma cadência quase musical. Abel Ferreira retomou exercícios de pressão coordenada, revendo gatilhos, distâncias e ângulos de abordagem. A primeira linha adiantou um passo, o meio encurtou a reação após a perda e as triangulações voltaram a ser treinadas com obstinação. Nada de miragem estética, o treino buscou repetição até a exaustão para transformar decisão em reflexo. A equipe precisa voltar a morder por convicção, não por ansiedade. Cada minuto de trabalho foi desenhado para gerar clareza, quando pular, quando conter, quando acelerar e, principalmente, para recuperar a serenidade de quem se impõe pelo plano. As bolas paradas, que tantas vezes contaram a história a favor, reapareceram como arma e assinatura. Ensaios de escanteios curtos para atrair marcações, cruzamentos tensos para a segunda trave, bloqueios lícitos para liberar o cabeceio de quem chega de trás, variações de faltas laterais com surpresa na meia-lua. A torcida não pede milagre, pede desenho, intenção, rotina. Quando o time volta a olhar para o detalhe como quem lápida ouro, os jogos travados deixam de ser sentença e voltam a ser oportunidade. É ali, no metro quadrado que decide, que a cultura competitiva ressurge. O diálogo com a arquibancada, antes ruidoso, encontrou uma frequência mais madura. Lideranças do elenco se colocaram à disposição, reconheceram oscilações e explicaram caminhos. Sem promessas vazias, sem bravatas, com o reconhecimento de que o torcedor é um termômetro que errando ou acertando sempre busca o mesmo,
o clube inteiro. Em troca, a promessa de apoio incondicional nas próximas partidas, com um pedido claro, sinais. Sinais de que a equipe voltou a disputar cada bola como se valesse classificação, sinais de que a organização reapareceu, sinais de que a fome não ficou em vitrine. Dentro de campo, o roteiro ofensivo recuperou camadas. Alternância de amplitude real para esticar a última linha, infiltrações cegas do extremo no segundo poste, meia atacando o espaço interior e o 9 variando entre fixação e arrasto do zagueiro para abrir avenida. A palavra-chave é imprevisibilidade com ordem. Quando os movimentos se cruzam no tempo certo, o adversário passa a defender o que não vê, e o jogo volta a acontecer na cara do gol. Finalização limpa, rebote protegido, reação imediata à perda, o círculo virtuoso reaparece, com ele, a confiança. A solidez defensiva, fundamento de qualquer ambição, foi tratada como prioridade de base. Zagueiros calibraram leitura de profundidade, laterais ajustaram o tempo de mordida para não expor o corredor interno, volantes reforçaram coberturas curtas e comunicação para evitar buracos entre linhas. Mais do que números frios, a meta é devolver ao torcedor a sensação de controle. É a percepção de que, mesmo quando o jogo fica feio, o time continua dono do espaço, escolhendo onde sofre e onde golpeia. Essa sensação alimenta a arquibancada e acalma a cabeça do jogador. Na esfera física, o clube apertou o cerco preventivo. Microciclos alinhados à exigência do calendário, monitoramento fino das cargas e conversas francas sobre limiares de dor e risco. Não há margem para perder peças por descuido. A temporada exige elenco inteiro e vivo, com banco aquecido por meritocracia e titulares com combustível para o sprint final. É ciência a serviço da bola. Quando as pernas chegam, a ideia flui. Abel Ferreira, alvo de elogios e cobranças em igual medida, recolocou-se no papel de maestro atento e inquieto. Longe de gestos teatrais, perto do quadro branco, desenhou variações, resgatou fundamentos e reabriu portas para quem pede passagem com treino e desempenho. A exigência é a mesma para todos, intensidade com disciplina, coragem com lucidez. A mensagem é que o lugar no time é verbo, conquista-se, e não substantivo, supõe-se. Esse tom, quando verdadeiro, reorganiza hierarquias e tempera o vestiário. A direção, chamada ao tablado, respondeu com alinhamento. Discurso único sobre objetivos, blindagem do ambiente nos dias turbulentos e planejamento de mercado sem soluços. Reforços, quando vierem, que cheguem para agregar característica, não apenas nome, saídas, quando ocorrerem, que sejam moduladas sem implodir a espinha. O torcedor aceita transição se enxerga projeto. O que ele não tolera é improviso travestido de estratégia. Fora do CT, o Allianz Parque aguarda. O estádio, acostumado a noites de ebulição, quer resgatar o pacto de sempre. O time acende, a arquibancada explode, o time sufoca. Não se trata de nostalgia vazia, trata-se de reconhecer que ali, naquele espaço, o clube construiu parte da sua mística recente. Reativar essa simbiose é devolver ao elenco a casa que amedronta adversários e ao torcedor o palco onde sua voz altera a geografia do jogo. Na véspera do próximo compromisso, o clima é de concentração sem sombra. A pergunta que embalou o protesto, agora, serve de espelho. Estamos prontos para ser, de novo, aquele time. Não há garantia no futebol, apenas trabalhos que aumentam probabilidade. A diferença está em como se entra, organizado, faminto, compacto, solidário. Quando um grupo pisa o gramado dessa forma, a história tende a repetir seus melhores capítulos. E, se o futebol ensina alguma coisa, é que as grandes viradas começam em pontos pequenos. Um desarme que termina em gol. Uma bola parada tirada do laboratório. Uma recomposição que evita o contra-ataque fatal. 3 detalhes que, somados, mudam o humor de um jogo, o rumo de uma semana, a temperatura de um campeonato. É isso que a arquibancada pediu. É isso que o time treinou. É isso que precisa aparecer já. O protesto, afinal, não foi uma toga de sentença, foi um lembrete de identidade. A torcida não quer um elenco novo, quer o velho espírito com novas pernas. Não cobra o impossível, cobra o inevitável de quem conhece o próprio teto. E o teto,
como todos lembraram aos gritos, é alto. Altíssimo. Para alcançá-lo, é preciso subir degrau por degrau, com humildade e ferocidade, sem pular etapas nem se satisfazer com meias respostas. Quando a bola rolar, nada do que foi dito do lado de fora fará sentido se não houver entrega do lado de dentro. A boa notícia é que o clube já soube transformar cobrança em combustível. Já virou aborrecimento em foco, barulho em método, desafio em título. O caminho está mapeado e não pede genialidades exclusivas, pede, sim, a disciplina cotidiana que alimenta as grandes noites. E que fique a síntese, escrita nas faixas e agora gravada no vestiário, compromisso até o último minuto. Se cada dividida trouxer essa lembrança, se cada passe carregar esse peso e se cada finalização for a expressão dessa certeza, a pergunta que incendiou a semana deixará de ser cobrança e voltará a soar como constatação. Porque, quando o Palmeiras reencontra sua essência, não há interrogação que resista. Há apenas a resposta em campo, clara, alta, verde e definitiva. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.